Então nós já estudamos aí, né, sobre João capítulo 1, a ênfase na função de Jesus como verbo. Você recebeu um esboço para passar essa aula do verbo para outras pessoas. Eu espero que você não desista, encontre uma pessoa e passe essa lição para alguém. E nós estamos estudando sobre qual assunto? Assunto de autoridade, né? Autoridade religiosa. Então sabemos que no mundo religioso existem muitas autoridades e sempre vai surgir uma nova autoridade nas denominações, nos movimentos religiosos humanos, né? Então, mas para nós aqui nesta mesa, pensando só em nós, toda quarta-feira que nós nos reunimos, cantamos, oramos uns pelos outros, ficamos alegres, pensando só em nós aqui, quem deve ser a nossa autoridade? Jesus. E Jesus exerce a sua autoridade como? Através das Escrituras. A palavra escrita sempre nos remete à palavra viva, que é Jesus, o Verbo, né? Então nós falamos sobre já várias atitudes erradas, né, que as pessoas têm no seu tratamento com a Bíblia. Apesar de dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus, a maioria das pessoas não lê, né? A maioria das pessoas querem tratar a Bíblia como um livro de sorte, de horóscopo, místico, fantástico, mágico, e não é assim. E as pessoas acham que, né, a Bíblia é de interpretação pessoal, particular, que a Bíblia é um livro subjetivo, né? Na verdade, nós temos a Bíblia como verdade objetiva, lógica, coerente, provável, incontraditável, única e de validade universal. E nós devemos olhar para a Bíblia sem os preconceitos que as denominações colocaram em nós, né? Que impede a gente de ver a verdade completa na Bíblia. E nós vimos então como foi que o Velho Testamento chegou até nós, principalmente através dos profetas. Muito bem, Martins estava aqui na aula passada, né? Dos profetas. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos antepassados israelitas por meio de muitos profetas. Mas agora Deus nos fala através de profetas muitas vezes, de muitas maneiras, de várias formas? Não. Deus nos fala através de quem? Da Bíblia. Deus nos fala através do Filho, né? O Filho que é Jesus, né? Então Jesus é a primeira fonte de como o Novo Testamento chegou até nós e o tema central de toda a Bíblia, né? E Jesus, quando morreu na cruz, ressuscitou, foi para o céu, mandou de lá quem? Espírito Santo. Sobre quem? Os apóstolos. Para quem? Para dar continuidade, lembrar de tudo que Ensinar todas as coisas, fazer lembrar de tudo que Jesus disse, guiar a toda a verdade, dizer o que ouviu e anunciar as coisas futuras. E os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Então nós temos no Novo Testamento toda a verdade revelada, não precisamos de nenhum outro livro de mais revelações, né? Vimos que o fundamento da igreja são os apóstolos e profetas, né? Sendo Cristo Jesus a pedra angular. Vimos que a fé foi nos entregue de uma vez por todas, portanto devemos batalhar e nos edificar nessa santíssima fé. E que todas as coisas nos foram doadas, que nos conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo de Jesus. Amém? Amém. E depois nós tivemos uma aula, né, Inês, muito importante, né, sobre a relação entre os dois testamentos, né? A relação entre os dois testamentos. E aí nós vimos que nós não somos mais, nós não somos subordinados ao Antigo Testamento, né? Por duas razões. Primeira, nós não somos judeus. Não somos judeus. Segunda, faz 2000 anos que nem os judeus estão mais sujeitos às leis do Antigo Testamento para guiar o seu relacionamento com Deus, né? E aí nós vimos que até os 10 mandamentos, como um código de lei, né, representativo daquela aliança inteira com o povo de Israel, não está mais em vigor hoje em dia, né? Embora, né, nós tenhamos o dever, né, de seguir todos aqueles mandamentos que foram repetidos para nós dentro da nova aliança. Um deles, honrar, né, pai e mãe, para que vamos bem, sejamos de longa vida sobre a terra,
porque esse é um mandamento com promessa, e baseado nisto, né, os apóstolos nos ensinaram que esse é um dever e continua. Amém? Mas os 10 mandamentos, as 10 palavras representativas, né, escritas em tábuas de pedras, representativo de um pacto, né, condenatório, ele não está mais em vigor. Okay? Bem, e nós vimos que as pessoas que tentam exigir o cumprimento das leis do Antigo Testamento são condenadas por quem? Por Deus. Deus estabeleceu o Antigo Testamento, cumpriu o seu propósito através dele, depois removeu. Então, quando a pessoa diz que, apesar de Jesus ter vindo ao mundo da maneira que veio, feito o que fez, né, enviado o Espírito, guiado os apóstolos, sendo a mensagem de Deus para a humanidade, apesar de tudo isso, as pessoas que dizem que apesar de todo esse esforço divino, a pessoa não pode ser salva sem um requisito ou outro da lei de Moisés, como o dízimo, a guarda do sábado, ou qualquer outro mandamento, está em pecado, está caído da graça de Deus, né, porque desmerece, no final das contas, o sacrifício de Jesus, que é pleno e suficiente para salvar qualquer homem, independente de lei, mas mediante a fé. Amém? Muito bem. E nós vimos que toda